Vamos ler Apocalipse 21, livro do Apocalipse, no seu capítulo 21. A nossa leitura vai começar no versículo 1. Livro do Apocalipse, capítulo de número 21. Diz a palavra do Senhor: E eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra havia passado, e não havia mais mar. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu, dizendo: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e serão o seu Deus, e será o seu Deus. Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas são passadas. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que eu faço nova todas as coisas. E ele disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E ele disse-me: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que estive morto, aquele que estiver sedento, eu darei gratuitamente da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Versículo de número 8. Mas os medrosos e incrédulos, e os abomináveis, e assassinos, e devassos, e feiticeiros, e idólatras, e todos os mentirosos terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E veio a mim um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das 7 últimas pragas, e falou-me dizendo: Vem aqui, mostrar-te-ei a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a uma grande e alta montanha, e mostrou-me aquela grande cidade, a santa Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, tendo a glória de Deus, e a sua luz era semelhante à mais preciosa pedra, semelhante à pedra de jaspe, clara como o cristal. E tinha um muro grande e alto, e tinha 12 portões, e nos portões 12 anjos, e os nomes inscritos sobre eles, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Ao leste 3 portões, ao norte 3 portões, ao sul 3 portões, ao oeste 3 portões. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Esta é uma visão extraordinária de João sobre a nova Jerusalém. Hoje nós estaremos, irmãos, concluindo sobre o estado eterno. Nós estivemos falando com os irmãos na terça-feira próxima passada sobre o juízo do grande trono branco.
E vimos que no final do milênio, Satanás, que está preso por 1000 anos, ele é solto para lançar sua última cartada contra Cristo. Porém, ele será fragorosamente derrotado e será lançado no lago de fogo, aonde já está a besta e o falso profeta. E então se assenta o grande trono branco, que é o juízo final, aonde todos os homens, desde aqueles que morreram nos dias primários da criação, até o último, estarão ali presentes, com exceção da igreja. A igreja, não se esqueça que ela foi arrebatada 1007 anos antes do grande trono branco, antes do juízo final. A igreja vai estar presente ali no juízo final, mas simplesmente como uma espectadora, olhando, analisando. Não sabemos quais serão as funções da igreja naquele juízo final, mas ela estará presente, não para ser julgada, porque o juízo da igreja já aconteceu. O juízo da igreja aconteceu em Cristo Jesus. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele estava pagando o preço de redenção de todos os nossos pecados. É por isso que a Bíblia disse que quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já ha sido condenado. João capítulo 3, versículo 18 e 19. Quais são esta ressurreição? Jesus ressuscitou no terceiro dia, mas Mateus também cita que na hora da morte de Jesus na cruz do Calvário, os sepulcros se abriram, porque onde Jesus estava sendo executado havia um cemitério, e a Bíblia disse que os sepulcros se abriram e muitos santos ressuscitaram. Porém, eles não saíram do sepulcro até que Cristo saísse, porque Cristo é a primícia dos que dormem. Após a ressurreição de Cristo e a aparição de Cristo tanto a Maria Magdalena, estes outros que ressuscitaram no dia da morte de Cristo, saem do sepulcro e se apresenta a muitos outros na cidade. É a primeira ressurreição, uma ressurreição para não morrer mais, porque a Bíblia também fala de outras ressurreições, em que a pessoa ressuscitou, viveu mais um espaço de tempo e voltou a morrer. Porém, esta ressurreição, a ressurreição semelhante à de Cristo, é para que não morra mais, fisicamente falando. A segunda ressurreição é a ressurreição dos que morreram em Cristo. Quem são eles? Os que aceitaram a Cristo Jesus como Salvador e que morreram na fé em Cristo Jesus. Quando a trombeta soar, eles ressuscitarão. E ao serem ressuscitados, nós e eles, unidos, subiremos para encontrar com o Senhor nos ares. Agora a terceira ressurreição é a ressurreição do capítulo 20 aqui do Apocalipse, que nós falamos dela na terça-feira próxima passada, no juízo final, que será a ressurreição de todos. De todos. Alguns dizem que os crentes que permanecerem firmes durante a grande tribulação e morrerem neste período da grande tribulação, alguns dizem que eles ressuscitarão no dia que Jesus vier na sua segunda vinda em glória. Essa linhagem de pensamento está o nosso saudosíssimo pastor Antônio Gilberto e muitos outros teólogos pentecostais. Há outros que dizem que aqueles que morreram durante a grande tribulação, eles ressuscitarão no dia do juízo final, não para serem julgados, mas para serem unidos à igreja. Agora nós temos também os que vão ressuscitar, que morreram durante o milênio. Eles vão ressuscitar também naquele dia.
É por isso que há ali duas possibilidades das quais nós falamos: a presença do livro da vida, porque muitos serão julgados pelos livros, mas outros vão buscar o seu nome no livro da vida. Suponhamos que a pessoa durante o período do milênio morreu, mas morreu em Cristo, com fé em Cristo. Eu creio que o seu nome possa estar figurando no livro da vida. Bom, quando chegar no dia desse juízo, a gente vai ver lá o que vai acontecer. Porém, dado o consumado o juízo final, o que vai acontecer? Os sentenciados receberão uma sentença terrível. A Bíblia diz: aqueles que não foram manchados com seus nomes escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo. É uma sentença. Agora você imagina, no final do julgamento do grande trono branco, a humanidade inteira estará diante do início da eternidade, do estado eterno. Tanto aqueles que creram em Cristo, como aqueles que não creram em Cristo. Este estado eterno, como diz a própria palavra, o céu é o destino, o estado é o estado de felicidade para quem adentra a Nova Jerusalém, como é um estado de sofrimento e angústia para aqueles que são banidos da presença de Deus. Este estado eterno, para os que não creram em Cristo, como falamos na terça-feira passada sobre Hitler, Stalin e tantos outros que se comparecerão ali, eles serão lançados nesse lugar chamado Lago de Fogo. Até o próprio inferno será lançado neste lago de fogo. A entidade chamada morte também será lançada neste lago de fogo. É o destino final. Sabia que Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre a salvação? A preocupação do Evangelho é trazer o homem o entendimento de que há um destino final, um desfecho final para a vida humana, e que ele é quem vai escolher aonde ele estará na eternidade, se com Deus ou sem Deus. Esta é uma realidade. Há um inferno. O inferno não foi preparado para o homem. Jesus disse que o inferno foi preparado para Satanás e os seus anjos. Então o que o homem vai fazer no inferno? Porém, por desobedecer a Deus e obedecer ao diabo, como o diabo irá ao inferno, eles seguirão para lá também. Deus não manda o homem ao inferno, os homens vão com seus próprios pés. O inferno é uma necessidade moral, porque como há a absolvição para os que fazem o bem, deve haver um castigo para aqueles que fazem o mal. Para frear a imoralidade, se faz necessário um castigo. Então o inferno é algo moral. Ninguém quer ir para o inferno, ninguém. Porém, a maioria também não quer ir para o céu. Vou fazer o quê? Não tem um lugar alternativo. Ou você escolhe ir para os céus, ou você não precisa escolher ir para o inferno. Se a pessoa não tem Cristo, ele não precisa escolher para ir para o inferno. Ele já é um candidato potencial do inferno. Acabou. Quem nele crê não é
condenado. Mas quem não crê já está condenado. Não tem uma outra alternativa. Por exemplo, o ímpio, ele não precisa esperar até a sua morte para saber se ele vai para os céus ou se ele vai para o inferno. Ele já é candidato de lá. O cristão que recebeu a Cristo como Salvador, ele não precisa morrer para saber se ele vai aos céus. Ele já pertence aos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entendeu, meu irmão? A morte, ela não transforma ninguém. O único que dá algum benefício para um morto somos nós, na hora do sepultamento. A gente começa a procurar o que ele fazia de bom. Mas ele era tão bom. Mas a morte não muda ninguém. E a morte também não muda o destino de ninguém. A morte é uma sentença sobre o pecado, porque o salário do pecado é a morte. O que muda a vida do homem é crer em Cristo ou não crer em Cristo. Se você quer ser mudado, precisa crer em Cristo. Se você quer um destino de felicidade na eternidade, você precisa crer em Cristo. Se você não crê, fique tranquilo. Você não precisa fazer esforço nenhum. Da forma como você está, assim você vai ao inferno, se não crê em Cristo. Então a diferença está em crer em Cristo. Agora, a Bíblia descreve o inferno como o mundo dos mortos, como um lugar de suplício eterno, como um lugar do mais profundo do abismo. A Bíblia descreve o inferno como um lago de fogo ardente, incandescente. Jesus disse que o fogo não apaga e o bicho não morre. A Bíblia disse que os que são lançados no inferno terão um sofrimento eterno de ranger os dentes. Será algo terrível, aonde haverá choro, pranto e dor. E o pior, ser lançado no inferno significa nunca escapar daquele lugar, nunca sair daquele lugar. Lá não se conta dias, lá não se conta anos, lá não se conta semana e meses, lá é eternamente, e eternamente sofrendo. Não é uma história inventada pelos pastores para causar certo pavor no coração das pessoas. Não, esta é a realidade. Jesus conta uma história sobre Lázaro e o rico, e a Bíblia disse que, Jesus falando, que o rico lá no inferno levantou os olhos e viu Lázaro no seio do pai Abraão. Lugar chamado seio do pai Abraão é o paraíso que o próprio Cristo havia prometido para o ladrão antes de morrer naquela cruz. E ele disse: pai Abraão, mande que Lázaro molhe a ponta do dedo e toque na minha língua para refrescar-me, porque estou atormentado nessas chamas. E o pai Abraão respondeu e disse: filho, lembra-te que em vida você recebeu só bens e Lázaro só males, portanto ele agora é consolado e você é atormentado. E além do mais, há um abismo que os que estão aqui no paraíso não podem passar para o lado de lá no inferno, e os que estão lá no inferno não podem passar para o lado de cá. Que situação? Até então, o paraíso, lugar aonde vai descansar a alma dos santos até o dia da ressurreição, e o inferno, o Hades, estavam numa mesma região. Havia apenas uma divisão. Os que estavam do lado de cá estavam em sofrimento, os que estavam do lado de lá estavam em descanso. O que aconteceu?
Quando Cristo morre na cruz do Calvário e ressuscita, como disse Paulo, subindo ao alto, levou consigo os que estavam em cativeiro. Ele translada o paraíso para um lugar celeste, para as alturas, e coloca lá juntamente com os que morreram em Cristo, e lá estão, ficando apenas o inferno nesse outro lugar. Não sei que lugar é um lugar que Deus assim o destinou. Agora, é um lugar real. O inferno é um lugar real. Quem são os habitantes do inferno? Satanás e seus anjos, a besta e o falso profeta, os inimigos incrédulos, os desviados, os apóstatas da fé. Eles serão os habitantes do inferno. Agora, os céus é grande, é imenso, mas haverá muito mais habitante no inferno do que habitante nos céus. A cidade de Araçatuba tem 200 e alguns mil habitantes. São mais os que não creem em Cristo do que aqueles que creem em Cristo. Em todas as épocas foram assim. Jesus disse: porfiai em entrar pela porta estreita, porque espaçoso é o caminho e larga é a porta que conduz a e muitos são os que caminham por lá, que estão nesse caminho. O inferno é um lugar real, um lugar de fogo, de tormento, de punição, de tristeza e desespero. Você nunca viu um lugar tão desesperador como o inferno. Se as almas que hoje estão no inferno, que é estou usando a palavra inferno para falar do lago de fogo, mas se as almas que hoje estão no inferno, no vestibular do lago de fogo, pudesse voltar, lembra que disse o rico? Deixe que eu vá, porque eu tenho uns irmãos, para que eles também não morram e venham parar neste lugar. Ele queria ir lá. Se as almas de lá pudessem vir e contar o que passa lá, muitas pessoas pensariam muito em não continuar no seu caminho de pecado. Então lá é um lugar de sofrimento, de angústia, de dores, dia. Lá não conta dia, não conta noite. Lá é eternamente sofrimento. O inferno é um lugar tenebroso, um lugar de fogo eterno, de fogo e verme, de fornalha ardente, de lago de fogo. Você já viu um vulcão expelindo larvas de fogo? Assim é o inferno, fogo incandescente. Agora, pastor, mas se uma pessoa se queimar num fogo deste, o seu corpo se desfaz. Bom, meu querido irmão, eu quero te dizer a você algo que é um mistério. Até mesmo o ímpio, assim como nós receberemos um corpo que será adaptado para a gente viver nos céus, em estado de gozo, de alegria e de felicidade, o ímpio receberá um corpo adaptado para sofrer no inferno e não se desfazer. É o que a Bíblia dá a entender. Porque se você com o seu corpinho se lançar num vulcão, acaba tudo. Chega a sumir os ossos. Mas lá a Bíblia disse que as pessoas estão sofrendo e estão conscientes. Então eu posso entender que assim como nós vamos receber um novo corpo para vivermos nos céus, os ímpios receberão um corpo para viver também no inferno. O sofrimento será igual. Estas são as questões que não estão claras na Bíblia, mas que é possível entender por esta analogia. O céu, deixa o inferno para lá, vamos para o céu. Quem vai para o céu, diga glória a Deus. Meia dúzia. Quem vai para o céu, diga glória a Deus. O céu, assim como o inferno é um lugar real de sofrimento, assim como o inferno é um lugar de dor, de fogo, de enxofre, e que o bicho não morre e o clamor não passa, os céus é um lugar de alegria, de felicidade e de gozo.
O céu é um lugar muito real. O céu é um lugar real e atrativo. Algumas pessoas pensam que ir para os céus é ficar sentado numa nuvem parecendo um algodão, com uma harpinha na mão tocando. E tocando, e tocando, e tocando, e tocando, e tocando. Alguns até pensam que os céus é aburrido, que os céus é um lugar triste. Você já imaginou lá, todo dia, aquela mesma coisa? Não, irmão. Você acha que aqui a terra é bacana, tem muitas coisas boas na terra, né? Paisagens, rios, mares. Quem nunca chegou diante do mar e não sentiu aquela alegria de ver a imensidão do mar? Há muitas coisas bonitas na terra. Agora, Paulo disse que com os olhos não se viu, com o coração não se percebeu aquilo que Deus tem preparado para os céus. Os céus não é lugar para viver uma vida monótona. Não, nós vamos trabalhar no céu. Ah, pastor, se você não gosta de trabalhar, você já está com problema, né? Nós vamos trabalhar nos céus. Qual é o grande problema nosso hoje? O problema nosso hoje é que nós estamos em um corpo físico, e esse corpo cansa, se enferma, e tantas outras coisas ele vai pegando pelo caminho. Porém, nós estaremos num corpo novo, corpo glorificado, que não cansa, que não tem dores, que não tem doenças, que não tem sofrimento. Então você vai exercer funções, eu não sei o que. Quando nós chegar lá, nós vamos descobrir, porque você já imaginou se Deus dissesse para a gente, tintim por tintim, nos mínimos detalhes, tudo o que vai acontecer? Perdi a graça, né? Ele quer surpreender a gente. Tem muitas surpresas que nós vamos viver lá, eu e você. Eu espero que eu vou encontrar você lá. Por favor, não vai caçar um caminho diferente. Fica no caminho que é Cristo. Agora, o céu é o nosso destino. Ele é um lugar, mas é o destino da nossa felicidade. Jesus disse: na casa do meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. A cidade, a Nova Jerusalém, ataviada como uma esposa, ela tem 22 mil quilômetros de largura, 22 mil quilômetros de comprimento e 22 mil quilômetros de altura. Bom, esta é a Nova Jerusalém, a cidade. Imagine-se o tamanho dessa cidade. É imensa. Agora, hoje, quando nós vínhamos vindo na viagem, a minha filha encontrou o maior cemitério do mundo. Tem 5 milhões de pessoas enterradas naquele cemitério. Quantas pessoas este planeta já não viu nascer, crescer, andar e morrer? Quantos crentes não partiram para a glória? Esta cidade está preparada para acolher todos os salvos em Cristo Jesus. A Bíblia fala que os seus muros são de jaspes, as suas ruas são de ouro. Há 12 portas, e há também 12 alicerces que são os fundamentos dos apóstolos. Cada fundamento tem um nome de um apóstolo. O mar é brilhante como cristal. Tudo de mais extraordinário que você já viu nessa terra, haverá infinitamente melhor nos céus. Tudo. Lembra que eu estava aqui numa das nossas aulas dessas, e alguém perguntou e disse: pastor, nos céus tem animais?
a Bíblia fala que veio uma carruagem com um cavalo de fogo para levar Elias. Agora, só que os animais que habitam os céus, eles não são confeccionados de corpos físicos. É uma outra dimensão. O seu corpo físico não pode adentrar a essa dimensão. A Bíblia diz que carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Então é por isso que se faz necessário você receber um novo corpo. Um novo corpo, aonde você com ele poderá viver nesta glória, nesta eternidade. Os céus é isso. Já começa um impacto tão grande pelo novo corpo que você recebe na hora da ressurreição ou na hora da transformação. É um novo corpo. Com este novo corpo, alguns afirmam que esse novo corpo te dá uma capacidade de viajar na velocidade do pensamento. É a velocidade mais rápida que existe. Pense, você está lá no planeta Marte. Pensou? Aí, você está lá, nessa velocidade. Você pensou? Você já imaginou ser trasladado nesta velocidade? Isso é uma tentativa de explicação humana para a capacidade desse novo corpo. Esse novo corpo, ele tem o poder de aparecer para que olhos físicos vejam, como também desaparecer, como foi o caso de Jesus. Este novo corpo será adaptado especialmente para viver a eternidade nos céus com Deus. Se não fosse, não tinha como. Então será uma surpresa muito grande. Você já vai receber um novo corpo. Segundo, um novo domicílio. Os céus. O céu será o seu lugar, sua casa, sua morada. Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar. Se ele foi preparar lugar, ele virá para levar-nos, para estar com ele. O céu, então, é também um lugar de descanso. Descanso em que sentido? A Bíblia diz em Apocalipse: bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor, para descansar, e as suas obras o acompanharão. Levantai e andai, porque o vosso descanso não é aqui. Mas do que nós vamos descansar? Das fatigas, das dores, do sofrimento, até deste corpo de carne que você tem. Você cuida bem dele, né? Faz o que pode por ele. E toda segunda-feira ele diz para você que ele está se acabando. Você já levanta de manhã, dói aqui, dói ali, dói lá. Até os 40 você pergunta como está. Dos 40 em diante você já pergunta o que dói. Porque sempre aparece uma dor nova, uma angústia nova, um sofrimento. Então você vai descansar de tudo isso. O céu é o grande galardão dos remidos. É a cidade que Deus preparou para os remidos. Para você, para mim e para todos quanto creem em Cristo Jesus. Os céus é a realização de tudo aquilo que os crentes almejam. Irmãos, nós cantamos céus, nós falamos céus, nós pregamos céus, nós sonhamos com céus, nós vivemos céus. Parece que a gente tem um pedacinho do céu dentro da gente. Parece que é assim. Você nunca foi nos céus, mas tem dia que você levanta com saudade dos céus. Outras vezes você anela tanto ir para o céu, você diz: ah, mas se eu tivesse asas, e eu voaria. Lembra o hino que as irmãs cantam aqui? Ah, se eu pudesse voar. Os céus é essa realização. O céu será o completo, o aperfeiçoamento do nosso conhecimento. Lá é tudo perfeito. E você está no caminho para se tornar perfeito quando você cruzar as portas dos céus. A perfeição,
O corpo que você vai receber é perfeito. Perfeito. Você sairá do seu estado de imperfeição e adentrará no estado de perfeição, porque no céu só habita o perfeito. O perfeito. Não há uma tortura, não há uma rusga, não há nada. Lá é perfeitamente perfeito. Então lá é a completude de tudo, daquilo que você espera, daquilo que você anela, daquilo que você deseja. E para lá você está caminhando. Outra questão do céu. O céu é um lugar de comunhão com Deus. Hoje nós conhecemos Deus pela Bíblia, por aquilo que Jesus nos revelou e por aquilo que o Espírito Santo traz ao nosso coração como iluminação. É o que nós conhecemos de Deus. Porém, nos céus não haverá qualquer ocultação de Deus. Você vai vê-lo, porque assim como Ele é, o veremos em todo o esplendor da sua glória. E não vai ter aquele negócio de olhos chamuscado, né? Não, ou embaçado quando olhar para Deus. O novo corpo que você vai receber te dará a capacidade de ver a Deus como Ele é. Imagine, Deus habitará conosco e nós habitaremos com Ele. Ele é o nosso Deus e nós seremos por toda a eternidade os seus servos, seus filhos, porque Jesus nos comprou na qualidade de filhos. No céu haverá adoração. O único ministério que vai continuar no céu é o ministério da adoração. Quem prega, quem canta, quem profetiza, quem fala em língua, tudo isso vai acabar. Então usa bastante esse dom aqui, porque lá no céu não vai ter profeta, lá não vai ter pregador, lá vai ter só adoração. E aproveite já para aprender a adorar e adorar bem. No céu haverá perfeita sociabilidade e comunhão entre os remidos. Viveremos numa grande sociedade celestial. Uma grande sociedade celestial. Tudo aquilo que os governos humanos não conseguiram fazer neste planeta, a igreja vai experimentar fazendo nos céus. Uma perfeição. Lá não vai ter esse negócio que eu não gosto do irmão porque ele tem a orelha do lado direito e a outra do lado esquerdo. Não vai ter esse problema. Lá viveremos em perfeita comunhão. Quem cruzou para dentro nunca mais sai de lá. Também nem vai querer, né? Não é doido? O céu será um lugar de perfeita comunhão com Cristo e com toda a igreja. Nos céus haverá trabalho a ser executado, tarefas. Eu não sei o que vai me tocar, né? Não sei o que eu vou pegar como tarefa lá. Mas o que vier eu estou pronto para fazer. Se é no céu, meu irmão, se é no céu, eu faço qualquer negócio, né? Lá não vai ter banheiro para lavar mesmo, porque ninguém come, ninguém bebe, né? Isso é só aqui neste mundo de homens. Lá deve ser, sei lá, passar um pano na árvore da vida, sei lá fazer o quê. Eu estou preparado, Senhor. Se for essa noite, manda brasa que é para lá que a gente vai. Em contrapartida, enquanto no inferno é sofrimento, choro, lamento, dores e todo, nos céus é alegria, felicidade, vida, gozo e eternidade para sempre. Quem é que escolhe, pastor? É Deus que escolhe a pessoa para ir para o céu e outro para ir para o inferno? Se Deus fizer isso, Ele é um injusto. Você já imaginou uma suposição? Nasceu eu e nasceu você, e Deus me escolhe para que eu vá para o inferno, escolhe você para ir para o céu? Está certo um trem desse? É por isso que nós, os pentecostais, não acreditamos na doutrina da predestinação. Deus não predestinou um para os céus e outros para o inferno. Deus em Cristo Jesus predestinou toda a humanidade para a salvação.
Porém, as pessoas não querem. Vou fazer o quê? Se eu chegar para você e dizer, eu estou com 50 mil reais aqui, quero te dar esse dinheiro, e você, não, mas não quero. Vou fazer o quê? É assim que os homens agem. É onde entra o livre-arbítrio da pessoa. Ele escolhe. Ele escolhe. E as pessoas que foram lançadas no inferno, todas elas vão estar conscientes de que estão lá, porque escolheram estar lá. Escolheram estar lá. Como é que eu sei que escolheram? Através dos meus atos que eu fiz em vida na terra. Tá bom. E não tem como quebrar galho, fazer qualquer negócio, porque Deus, Ele nos deu a oportunidade a todos. Então, meu querido irmão e amigo, aconteça o que acontecer, venha o que vier, não se aparte de Jesus, não. Não dê um passo atrás. Não dê um passo atrás. Eu sei que falar de céu ultimamente é uma mensagem que não causa tanta alegria em tantas pessoas, porque a maioria querem uns céus aqui na terra. O pessoal está preocupado com casa, com carro, com isso, com aquilo outro. E se falar que Jesus vem amanhã, eles falam, não, espera um pouco, calma lá. Mas não dá para comparar aquilo que Jesus foi preparar para nós com isso que tem aqui na terra. Então, se você passa por sofrimento, por angústia, por dores, por decepções, seus sonhos não aconteceram, a sua esperança frustrou, não desanime da fé. Agarramos as palavras de Hebreus 12, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Vamos seguir. O que está para vir aí pela frente neste mundo é algo terrível. É algo terrível. Porém, a nossa esperança bendita é de ir morar na Nova Jerusalém e adentrar neste estado eterno para nunca mais sair. Oh, se Deus pudesse mandar esta noite aqui entre nós um dos nossos irmãos, né, o pastor Anísio, para contar para a gente pelo menos alguma coisa daquilo que acontece lá no paraíso. Eu sei que vocês todos iam correr, mas os valentes iam ficar, né, aqui para escutá-lo. E ele nos contasse. Mas como ele não vem para contar, a Bíblia nos conta. Leia ela, ame a Deus, ame a Bíblia, ame a palavra de Deus, ame a Jesus com todo o seu coração, ame as coisas de Deus, procure sempre estar envolvido com as coisas de Deus, e nada mais venha te desanimar nessa sua jornada. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos guarde e nos fortaleça sempre.